Olá, biomédicos e biomédicas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Bom dia. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossa sede o biomédico Vitor Hugo Froz Boni. Olá, Vitor. Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas. Espero que a gente possa conversar bastante aqui nesse dia, né? Que eu não sei se, né? Espero que de todas as cidades esteja ensolarado, né? Atualmente, agora em Porto Alegre está chovendo um pouquinho, mas vamos lá. Bom, foi bom ter tocado o assunto das enchentes, que nós estamos organizando aí uma maneira, fazendo um levantamento dos laboratórios e biomédicos atingidos pelas enchentes, para ver junto ao Conselho Federal quais as medidas que nós vamos tomar para ajudar. Fora disso, nós estamos na campanha Biomedicina Solidária, onde arrecadamos muitos agasalhos e cestas básicas que possivelmente serão entregues essa semana. Mas vamos falar aqui então da sua carreira, Vitor. Você formou aonde? Eu me formei em Caxias do Sul, né, na Faculdade da Serra Gaúcha. Atualmente o nome é Centro Universitário da Serra Gaúcha. Me formei em 2015, né, e me formei com habilitação em patologia clínica, né, análises clínicas. Depois acabei vindo para Porto Alegre para fazer mestrado, para ficar somente 2 anos em Porto Alegre, e nesse tempo já se acabou ficando, veio e acabou ficando. E o mestrado foi em que área que você fez? Mestrado, eu fiz mestrado em psiquiatria, né, na URGS. Até o pessoal me pergunta bastante, tá, mas como psiquiatria se tu é biomédico, né? Mas, né, dentro das nossas habilitações a gente trabalha com pesquisa, né, pesquisa e docência. Então, dentro da psiquiatria, eu trabalhei bastante com a questão do sono, cronobiologia e sono, né, que é uma área que me encantei desde o início da faculdade, assim, né. O meu mestrado, o meu TCC foi sobre epilepsia, sono, e, enfim, né, acabei seguindo pro mestrado nessa área depois. Essa é uma área interessante, inclusive o Conselho aprovou a gerontologia biomédica, então vai ser uma área bastante solicitada daqui para frente por parte dos biomédicos. E você, quando esteve aqui em Porto Alegre, você começou a atuar em vários lugares. Eu vi que você estava trabalhando em uma ONG, estava prestando serviço para laboratório na rua. Como é que era? Isso, então, eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário, então desde a época da graduação tinha um grupo na faculdade que a gente trabalhava com crianças, né, e pessoas com deficiência, né. Depois, quando me formei, não estava mais lá, né, então busquei outros caminhos, e com a pandemia veio, né, através da minha esposa, da Juliana Valadão, que também é biomédica, que ela me informou que tinha a ONG Médicos do Mundo, né. A gente brinca que a Médicos do Mundo é como se fosse Médicos Sem Fronteira, só que dentro das cidades, né? Em vez de estar mais fora, assim, fica dentro dos bairros. Enfim, eu acabei ingressando na Médicos do Mundo, ainda na época da pandemia. Atualmente eu sou vice-diretor da filial de Porto Alegre, e eu componho a diretoria nacional da ONG Médicos do Mundo, né? Que eu sou o coordenador nacional do laboratório de rua. Então a ONG, né, Médicos do Mundo, ela atua especificamente para atender populações em situação de vulnerabilidade social. Então a gente chama de saúde única porque a gente tem um trabalho multidisciplinar, onde a gente tem médicos, biomédicos, tem farmacêutico, tem quiropraxistas, fisioterapeutas, médicos veterinários, né, porque tem muitos moradores de rua que têm muitos seus pets, né, então a gente consegue aplicar vacinas, né, dar ração, vermífugos, enfim, dar todo o atendimento e dar o atendimento para as pessoas também, né, desde encaminhamentos para os setores públicos da saúde, né, então a gente diz que é uma porta de entrada para o SUS, né, a ONG. Então aqui, inclusive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós somos das filiais, é a única filial do país que tem vínculo com o poder público para conseguir encaminhar para o Sistema Único de Saúde essas pessoas. Visto porque muitas pessoas que moram na rua acabam não tendo nem documento, não têm nem acesso
aos programas do governo, nem acesso à saúde, não tem disposição à saúde, muitos deles com problemas psiquiátricos. Agora, sem perder isso aí, como é que o biomédico que está nos ouvindo, a biomédica, pode participar desse programa? Então, a gente tem, né, no nosso Instagram, @labderrua.poa ou @médicosdomundo.poa. Você pode entrar no Ponto Brasil também, solicitar, né, para entrar em contato, que a gente vai encaminhar um e-mail, vai entrar em contato via telefone, né, estamos precisando de profissionais, né, atualmente estamos em 3 biomédicos, né, formados, e a gente tem uma demanda, né, a gente faz uma ação por mês, no segundo sábado de cada mês aqui em Porto Alegre, e a gente quer conseguir atender as outras periferias que, como todos são voluntários, a gente consegue organizar as ações conforme a demanda e a agenda dos voluntários, né? Então, entrar em contato, né, via Instagram, pode ser, tá? Pelo Instagram do médicosdomundo.poa ou labderrua.poa, e acesse, nos contate, que nós vamos dar todos os encaminhamentos para poder fazer parte, e será muito bem-vindo. Além de poder fazer parte desse programa, que é interessantíssimo, como o biomédico e a biomédica que não consegue ou não tem a condição de participar diretamente, como ela pode contribuir? Essa organização recebe donativos voluntários? Como é que funciona? Então, atualmente nós estamos tendo, né, a gente está criando o CNPJ próprio aqui de Porto Alegre, porque a gente estava resolvendo algumas questões na Nacional para conseguir liberar os CNPJs de todas as filiais. Então, por enquanto, os auxílios, né, financeiros a gente ainda não recebe para essa questão jurídica do CNPJ, mas a gente está recebendo doações de materiais, a gente precisa de luvas, de saco de lixo, testes rápidos a gente necessita. A gente tem apoio da Prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Saúde, mas em algumas ações a gente tem uma demanda muito grande e a gente não consegue atender todo mundo. A gente tem uma média aproximada de mais de 700 exames de testes rápidos, né, de monocromatografia de fluxo lateral, né, que é justamente para fazer aquela triagem e a gente poder dar os encaminhamentos para o Sistema Público de Saúde, e junto com a Secretaria a gente encaminha esses dados que a gente tem dos atendimentos para dar entrada nos dados públicos, né, do município. E é interessante, você comentou assim, as pessoas, os moradores de rua, o problema da documentação. Muitos não têm documento algum, não têm identidade alguma e não têm acesso a nenhum tipo de benefício por parte do governo. Então, uma população ignorada, né? E que ela acaba causando um certo problema por não ser atendidas, né? Acabam ficando doentes, acabam perambulando por aí. Eu acho que não só essa organização, como o próprio governo tem que ser muito firme para resgatar essas pessoas da rua. Porque houve uma época aí, uns anos para cá, que aumentou muito essa população. A gente sabe que por mais que nós tenhamos o SUS portas abertas, a gente tinha... Por que a gente entrou em contato e quis fazer esse vínculo com o Sistema Público de Saúde? Porque a gente já tentava fazer os encaminhamentos para os serviços especializados de saúde, só que alguns serviços não aceitavam esses moradores de rua, né, situação de vulnerabilidade social, porque eles não tinham documento. Só que a gente tem uma lei, né, que é o SUS Portas Abertas. Então, justamente para tentar sanar essa questão, a gente começou a ter diversas reuniões com o setor público para a gente começar a resolver essas questões, auxiliar também essas pessoas que não eram vistas pelo Sistema Público de Saúde, infelizmente, e elas conseguirem ser enxergadas, ser atendidas, e inclusive essa questão de ter o atendimento desde o início, enfim, ela reduz os custos, né, do sistema público. Com certeza, né, reduz os custos, e além do atendimento médico, porque não basta você atender essas pessoas e devolvê-las para o mesmo local onde que causou essas doenças. Eu acho que o setor público falha muito nesse ponto, porque tem que resgatar essas pessoas. Olha o que está acontecendo hoje em São Paulo. São Paulo tem uma população gigante
que de uma hora é expulso de um bairro, vai para outro bairro, quer dizer, eles não têm, enquanto não resolver a vida deles, eles vão ficar perambulando e só causando transtornos e mais transtornos para todo mundo, onde que eles habitam e tal. Tem que resolver a situação dele, tem que dar tem que dar condições para, não, com certeza você não pode, não temos a ideia de que todo mundo vai ser resolvido. Exato. Mas pelo menos dar condições, muitas das pessoas que estão lá, eu acho que tem condições de se recuperar e sem introduzida na sociedade para algum tipo de atividade. Eu acho que o problema é que foram ignoradas há muito tempo. Exatamente. A pessoa é ignorada e ninguém quer saber dessas pessoas, né? E sabe o que é interessante? Que além, né, a gente tem um paciente ali na ONG que ele vinha em todas as ações da ONG e nunca queria ser atendido, mas ele sempre trazia uma nova pessoa, um novo morador. E aí, em dezembro do ano passado, na última ação, né, de 2022, ele resolveu entrar na fila para ser atendido. Fez todos os atendimentos, depois veio conversar com a gente e disse que, assim como a gente pôde auxiliar todos esses amigos que ele trouxe, ele também queria ser ajudado, né? Ele fez uma carta, enfim, que emocionou a gente um monte, assim, a gente tem ali nas redes, que a gente compartilhou, porque é muito bonito, assim. Então, esse contato humanizado que a gente consegue ter, muitas vezes a gente fica dentro de laboratório, de hospital. Eu sempre brinco que a gente vive dentro de caixas fechadas, né? Então, esse contato, ele não é só bom para o profissional, mas para os futuros profissionais. Então, a gente tem diversos acadêmicos, né, que trabalham como voluntários na ONG. E tem muitas coisas que eles vêm, muitos que estão se formando, às vezes vêm conversar com a gente e dizem, tudo que eu vi aqui eu não vi ainda na faculdade. Né? Não é por a faculdade não dar isso, mas é porque tu está em contato com essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, tu tem um trabalho multidisciplinar muito forte, né? Sem ter separações. Né? Então é muito boa essa troca, tanto para as pessoas que estão sendo atendidas, mas como para os profissionais e futuros profissionais. Com certeza, porque essas pessoas têm que ter uma abordagem muito bem preparada, porque a vida é muito agressiva para eles. A vida para eles, a esperança deles, eles não têm esperança mais de nada. Então chegar a conversar e convencer de qualquer coisa é muito complicado. Não é, entendeu? Então é um trabalho que tem que ser feito assim, com vários, multidisciplinar, e tentar trazer essas pessoas, dar um pingo de esperança para ela, porque se ela comer restos de comida todo dia, mora embaixo de ponte, é expulsa por chuva, frio, etc., ela se criou numa situação de o mundo para ela é um lugar muito hostil. Né? E até com essa questão da catástrofe agora, a gente teve entraram em contato com a gente aqui, né, na filial de Porto Alegre, do Hospital do Einstein, né, que eles querem que a gente faça algumas ações nas cidades, né, que a gente teve essas catástrofes, para auxiliar no pós, né, então para a gente fazer esse acompanhamento. Então agora tem, claro, uma série, né, porque não é só chegar lá e deu. Então a gente tem que conversar com o setor público, a gente tem que ver as regulamentações, o que precisa para a gente se adequar no local. Né? Então a gente vai ter esse aporte com Einstein que a gente está viabilizando. Então eles recém começaram a entrar em contato com a gente porque a gente tem um braço das catástrofes. Né? Então quando teve Brumadinho, a Médicos do Mundo atuou em Brumadinho, né? Em diversas outras ações e catástrofes que houveram, atuou, e agora a gente está verificando para viabilizar atendimento lá e fazer esse acompanhamento pós-catástrofe, né? O que aconteceu. Então, está aí uma atividade muito bonita que os biomédicos podem fazer, porque a gente tem que sair do nosso mundo e ver que o mundo, nosso entorno, ele é um pouco diferente. Então, o que a gente puder fazer, eu costumava fazer nos meus discursos, me parece que o sucesso da pessoa não é o salário que ela ganha, é o quanto é medido, o quanto ela consegue fazer as outras pessoas se sentirem bem. Esse é o sucesso da pessoa. Para isso ela vê o mundo. Essa pessoa, quando chega o final da vida dela, ela vai chegar à conclusão de que ela foi um sucesso. Agora, muita gente que coloca o sucesso apenas nas questões financeiras, normalmente essas pessoas moram deprimidas e outros tipos de problema. Então está aí uma dica
para você, biomédica e biomédica, que queira ajudar, participar, é uma coisa bonita, né? Uma coisa muito bonita. A gente viajamos em outros países, aí na África, e a gente verificou que muitas pessoas de países, Suíça, da Inglaterra, que são pessoas que viviam num mundo confortável, largaram tudo para ir cuidar de crianças com AIDS na África, e eles acabam, lá que eles se encontram, lá eles estão felizes, sofrendo, passando dificuldade, mas é isso, é o propósito da vida deles. As pessoas têm que achar o que não é o mar de rosas, né, que a gente vive só pra gente. Nem sempre é o bem material, né? Mas o quanto a gente pode auxiliar o próximo. Mas vamos falar mais, além disso, você atuou em outros setores aqui e atualmente também você tem o banco de sangue. Fala mais aí da atuação. Então, a pandemia ela foi um divisor de águas, né? Porque eu entrei na biomedicina por causa da pesquisa, muito por causa da pesquisa, docência e pesquisa. Então, fui fazer mestrado, é um grande sonho. Eu fui defender o mestrado em março de 2020, então no início da pandemia, só que, né, por causa da pandemia a gente teve que postergar, fui defender em novembro de 2020. Então peguei toda a pandemia, uma boa parte dela, para defesa, né, e acabei atuando como voluntário na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, no LACEN, no recebimento das amostras, né, de Covid, e atuei num laboratório privado, né, que o nome era Pit Stop Test Covid, que era um centro de testagem de Covid, né, era um drive, né, não um drive-thru, mas quase, né, passava de carro, fazia os testes, que era um ambiente mais seguro, enfim. Então a gente teve no boom da pandemia ali, né, a gente recebia mais de 7.000 amostras por dia só no LACEN. Né? Ali no Pit Stop, por mais que fosse privado, a gente tinha uma média de 300, 400 exames dia. Então, a gente trabalhava de segunda a segunda, 12 horas, todos os dias direto. Então, foi bem exaustivo para todo mundo que atuou. Né? Eu e minha esposa atuamos juntos, né? A gente se via em casa e no trabalho e no voluntariado. Né? E a gente trabalhou também na pesquisa da UFPEL. Né? Nós fomos voluntários na coleta de dados, né? Nas coletas nas pessoas, nos bairros, na periferia também. E aí, né, com isso tudo, né, e vendo toda essa questão da dificuldade que tinha o setor público, né, do acesso a algumas populações, né, que não têm acesso à saúde, como deveria acontecer. A Covid, aí tanto o sistema público como o privado, a gente sabe que tem algumas defasagens, né? E dentro da área da gestão em saúde, né, controle de qualidade, já era uma coisa que eu queria fazer profissionalmente, só que era uma coisa para 2025, 2026 de programação, porque eu queria fazer o doutorado antes, enfim. Então, com essa questão, né, da pandemia, me deu um estalo, enfim, resolvi buscar uma pós antes do tempo em gestão hospitalar e auditoria em serviços da saúde. Então, eu estava defendendo o mestrado, fazendo os voluntariados, trabalhando, né, na linha de frente da Covid e fazendo a especialização. Mas eu acho que foi tranquilo, porque tu tem cabelo ainda, né? Tem cabelo ainda. Não caíram ainda, né? Mas é bastante interessante que durante a pandemia a biomedicina ficou muito em evidência. Exato. E nós tivemos que lutar contra duas coisas. Uma, a pandemia, né? E a outra contra a ignorância e o fake news, a desinformação. Isso aí foram duas coisas que prejudicou muito e até hoje prejudica pessoas que não querem se vacinar e etc. Então, ou seja, a ignorância tomou um vulto que as pessoas acham que ignorância entra na moda. Ignorância não é virtude, né? Tem gente que acha que ignorância é uma grande virtude, a pessoa ser ignorante, né? Segundo alguém falou que é uma dádiva, porque o ignorante não sabe de nada, então ele está de boas, né? Mas não é bem assim. Nós que somos biomédicos, nós sempre vamos atuar na área da educação, na ciência e na saúde. É esse o nosso foco, nós nunca vamos abrir mão deles. E atualmente, o que tu está fazendo? Então, aí com essa questão da pós, né, eu comecei a atuar na parte de gestão, controle de qualidade, né, já no laboratório que eu estava. E aí, em 2021,
voltei para Caxias do Sul, né? E aí foquei bastante na minha empresa, em montar ela, que é a Sinapsis Capacita. E comecei a conversar com alguns profissionais, comecei com algumas lives para a gente debater algumas coisas de cultura organizacional, como que as pessoas, né, os profissionais da saúde, né, como que elas começam a atuar, como é que faz para montar uma clínica, né, falando do biomédico esteta, por exemplo, porque a gente sabe que existem formas corretas, né, e algumas formas que não são tão certas, né. Então, o profissional, por exemplo, que a gente recebe muitas dúvidas assim, eu posso fazer MEI para montar a clínica? Não, não pode, porque a gente tem um conselho, todas as profissões que tem um conselho, né, fiscalizador, naquela profissão, naquele trabalho que você vai atuar, que você é o responsável técnico, você não pode ser MEI, você pode ser um autônomo, um PJ, né, mas MEI não, pode ser simples, enfim. Então a gente começou a fazer esse trabalho, primeiro de como começar a atuar, né? Depois, né, com o tempo, enfim, conversando comecei a fazer alguns trabalhos de assessoria, de consultoria, né, e treinamento dentro da área da saúde, tanto técnicos, né, coleta de sangue, enfim, como de atendimento, né, assistência à saúde. O governo do estado, né, me chamou para atuar dentro do controle de qualidade do Hemocentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu trabalhei durante 7 meses, que foi até o final do último governo, para atuar dentro do controle de qualidade do setor de imunohematologia do Hemocentro do estado, né, em Porto Alegre. E tem alguns setores ali, né, do sistema público de saúde que eles são muito bem, né, interfaceados, tem todo o sistema, automatizados, tudo, como tem alguns outros que não são, né? Então o Hemocentro aqui do estado, ele está numa evolução, né? Ele está numa evolução de automatização e tal, e o setor que eu peguei ele não tem automatização, ele é totalmente manual, né? Precisa muito olho, muita mão, muita pipetagem, né? Então lá comecei a aplicar alguns protocolos e métodos de controle, né? De controle de receabilidade, de amostras, né? De solicitações, enfim. E com isso começaram a vir outras demandas. Saí depois dos 7 meses e comecei a crescer bastante na questão da consultoria, né, na área da saúde em gestão, e agora atualmente eu estou com um contador, né, então a gente faz uma consultoria integrada. O que deu para ver, né, nesse tempo? Que muitos profissionais, claro, a gente não aprende a fazer precificação, administração e tal, a gente tem muito básico, mas o grande gargalo que a gente tem na saúde, não só na saúde, mas falando da saúde especificamente, é gestão, né? A gente precisa aplicar indicadores, controles, processos e, além disso, saber, né, todos os nossos custos. Para ter uma ideia, dentro de um hospital, né, que tem um laboratório clínico, 7% dos custos de um hospital é especificamente laboratorial, né? Então, atualmente a gente sabe que 30% dos erros laboratoriais são na parte pré-analítica, né? Os principais erros. Isso traz muitos custos, né? É muito custo para o laboratório, para o serviço. Sim, repetição, diagnóstico equivocado, tem uma série de problemas, né? Exatamente. Então, a falta de dados no cadastro, e isso não só no laboratório, a gente tem nos hospitais. Se a gente pegar os noticiários de 95, 96, um pouquinho antes de 2000 ali, o que tinha de noticiário de, por exemplo, procedimentos cirúrgicos em membro trocado? Muito. Então, a ideia, a gente tinha ali no meados de 1990, 80, enfim, 50% das pessoas que entravam nos hospitais, elas tinham chance de não sair. E aí que veio a acreditação. A acreditação, ela veio o quê? A acreditação é muito mais que, eu digo que é muito mais que uma ISO, né? Porque a ISO a gente põe protocolos, a gente informa a ISO quais são nossos protocolos, e eles vão ver quais são nossos protocolos. A acreditação em saúde não. A acreditação em saúde já são protocolos bem pré-definidos, né? Que os serviços têm que seguir, né?
para ter uma assistência de qualidade e visando assistência à população. Então ele vai desde a parte da gestão, né, do administrativo, até o produto final, que é o atendimento ao paciente. E aí é o que? Diminuição de custos, né, e melhoria na assistência de saúde da população. Porque a gente sabe que, né, o fulano teve infecção hospitalar. A gente sabe o que é infecção hospitalar, né? É um erro, né? A gente tem erros dentro dos processos, né? São bactérias multiresistentes e que estão dentro dos hospitais, né? Se a gente for falar de acreditação no Brasil, porque os serviços não são obrigados a ter acreditação, mas é importante a gente trabalhar uma cultura dentro da saúde, dos profissionais de saúde no nosso país, do quanto que a acreditação é importante, né? Então, se a gente pegar os dados da ONA, que é a Organização Nacional da Acreditação, que é a terceira maior organização acreditadora do mundo, né? Ela perde para a IES, para a Joint Commission, né? Então ela é uma das maiores acreditadoras do mundo. E somente 5% dos hospitais no país são acreditados. Somente 5%. O bom, né, falando do Rio Grande do Sul, é que o Rio Grande do Sul e São Paulo são um dos estados que mais têm serviços acreditados no país, né? Se a gente for falar da área laboratorial, de diagnóstico, tem menos de 1%. A gente acha que é bastante, mas não, é muito pouco. É menos de 1%, porque a gente vê vários, né? A gente tem em Caxias do Sul, por exemplo, um que está sempre acreditado e que tem um serviço muito bom, o Alfa Laboratório, né? A gente tem o Weiman, né, que é aqui no Rio Grande do Sul, enfim, tem diversos laboratórios que têm acreditação ou da ONA, do PNQH, né? E então essa importância de saber que a acreditação, ela vai o quê? Ela vai auxiliar, ela não é um custo para o serviço de saúde. Na verdade, ela diminui custos, por mais que a gente com certeza. Mas tem uma ideia aí, eu não sei, vamos levar essa ideia. Você está convidado. Nós vamos fazer dia 28 de outubro, se não me engano, dia 28 de outubro, nós vamos fazer o planejamento do Conselho, agora que nós completamos 10 anos, nós vamos planejar junto aos biomédicos próximos o futuro da biomedicina. Então nós marcamos aqui no Rio Grande do Sul, dia 20/10, o local aí nós vamos definir, dependendo do número de pessoas, e vamos convidar todos os biomédicos para dar ideias. E se essas ideias for a nível federal, vamos levar para o Conselho Federal. Se for a ideia regional, vai para o nosso. Se for para sindicato, a gente encaminha ao sindicato. Se for para associação, a gente encaminha para a associação. Mas uma ideia que você vai poder dar lá é criarmos uma acreditação para as clínicas. Você não acha uma ideia boa? Claro, de criarmos um padrão mínimo para uma clínica. O que ela tem que ter para ter uma acreditação a nível de associação brasileira, de associação sul-brasileira, algum órgão que vá acreditar essa clínica, que ela tenha um órgão acreditador, que vai dizer que essa clínica ela está seguindo os parâmetros mínimos assim, de qualidade para o atendimento à sociedade. Não, claro, isso com certeza, porque é bom a gente informar, a gente criar uma cultura, né, de informação da importância da acreditação. Porque, de novo, né, a gente vai trazer assistência de qualidade à população, porque a gente trabalha com vidas, né? Então a gente precisa ter a qualidade nesse atendimento à saúde que a gente tem, né? O quanto que uma informação, uma não informação, né, no cadastro do paciente vai gerar um problemão, né, lá na Se a frente. gente for fazer um sangue oculto, né, e a pessoa comeu beterraba, uma coisa básica, Vai dar alterado, e nós vamos e aí tratar uma aí coisa. o médico vai ter que ir lá, vai fazer vai ter um prognóstico, vai dar um tratamento que é para o paciente que não deveria estar recebendo. Por isso que se chama apoio diagnóstico e não atrapalho a diagnóstico, né? A gente tem que trabalhar muito hoje, porque como a medicina evoluiu muito, a gente tem que estar... É a medicina de precisão, né? A gente não pode cometer mais tantos erros como se cometia no passado. Como você falou, troca de órgãos, teve uma pessoa que foi retirado o rim sadio e deixou o patológico lá. Então imagina o que aconteceu, né? Você perder. Então hoje quando você vai no hospital já virou medo, né? Sei lá o que eles apêndice, tem que cuidar muito quando tirar apêndice, né? Vai que eles tiram outras coisas.
Mas enfim, então, Vitor, foi uma satisfação te receber aqui. E tu está convidado, então, aí dia 28 de outubro, a gente convida toda a comunidade biomédica, só mandar o nome para a gente saber a quantidade de pessoas, e nós vamos trabalhar de manhã à tarde, e nós vamos criar grupos onde nós vamos pegar ideias, o que as pessoas, o biomédico e a biomédica quer para a biomedicina, o que falta, o que precisa, que tipo de controle precisa, o conselho precisa fiscalizar mais, fiscalizar menos, o que precisa exatamente? Fiscalizar menos, acredito que não, porque essa é uma das funções básicas do conselho, que é fiscalizar mais, aperfeiçoar mais a categoria, as habilitações têm que ser mais rígidas, tudo isso aí nós vamos discutir. Dia 28 de outubro, então, aqui em Porto Alegre, e dia 11 de novembro em Florianópolis. Nós vamos juntar todos esses dados porque é um planejamento que a gente vai fazer da biomedicina junto com a comunidade biomédica. Ela que atua na ponte, sabe de muitas coisas e sabe das tantas necessidades. Embora os conselheiros e delegados também atuam nas pontas, todo mundo aqui tem atividade na área da biomedicina, mas a gente quer vir mais as pessoas para a gente poder ter um planejamento melhor. Assim como a gente tem no SUS, né, a Conferência Estadual de Saúde Nacional, a gente vai ter a Conferência Regional da Biomedicina. É praticamente isso. Então, pessoal, depois de receber o Vitor aqui, essa história bonita de voluntariado, e a gente queria convidar você a participar então de voluntariado, seja ele de qual forma for. E então encerramos por aqui hoje com saudações biomédicas.